Olá, irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor Jesus. É bom estarmos aqui neste momento para juntos colocarmos a nossa vida, o nosso coração diante do nosso Deus. É o nosso Deus Pai, Filho e Espírito Santo que nos convida para este momento de oração, para esse momento de reflexão e que eu e você então possamos colocar a nossa vida, a nossa casa, todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, aquelas que também não fazem, para que assim possamos viver a vontade do Senhor e experimentar assim a sua misericórdia que é dada a nós através de Cristo Jesus. Nós somos convidados então para esse momento de oração aqui na nossa conexão de oração e a palavra do Senhor que nos convida. Hoje estamos chegando ao finalzinho do mês de maio, de abril, vivendo o tempo da Páscoa. Hoje, dia 27 de abril, a palavra do Senhor que nos convida, que nos chama para esse momento de oração diz assim: Senhor, abre meus lábios, e minha boca proclamará teu louvor. Pois não tens prazer em sacrifícios e não te agradas de holocaustos. Do contrário, eu os ofereceria a ti. Sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado, ó Deus, tu não desprezarás. O coração quebrantado e arrependido. A palavra do Senhor também nos diz assim: Deus, marca-nos com tua graça e com tuas bênçãos, sorri para nós. E por fim, a palavra do Senhor que nos chama a louvar diz assim: Sim, tu acendes minha lâmpada. O Senhor, meu Deus, ilumina minhas trevas. Com o teu auxílio, enfrento uma tropa. Com o meu Deus, salto uma muralha. Amém? Vamos orar neste momento, colocando a nossa vida, o nosso coração diante do nosso Deus. Senhor, nós te louvamos, porque o sacrifício que o Senhor deseja é um coração quebrantado e contrito. E esse sacrifício o Senhor não rejeita. E neste momento, Deus, possamos nos apresentar diante de Ti com sinceridade, com honestidade, com transparência, abrindo o nosso coração, ó Pai, diante de Ti, contando assim com a Tua graça, com a Tua misericórdia, que a Tua graça, como nós lemos, possa nos marcar. Que o Senhor, por causa de Jesus Cristo, a Sua vida, a Sua morte, a Sua ressurreição, faça com que o Senhor possa sorrir para cada um de nós que somos perdoados, que recebemos, ó Deus, a graça do Senhor. E que em nome de Jesus, a gente possa, Deus, a cada dia, louvar o Teu nome, te engrandecer, na certeza de que o Senhor é aquele que está sobre nós. Que a gente possa se alegrar neste momento, na certeza de que o Senhor está aqui para ouvir as nossas orações e assim que a Tua vontade, Deus, seja feita na nossa vida. Tem misericórdia de nós. Nós precisamos do Senhor. Por favor, ajuda-nos, ó Deus. Em nome de Cristo, nós oramos. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos, nós vamos continuar refletindo sobre esse tema, a cultura do reino, e hoje nós vamos falar sobre perdão sem fim, né? A quinta bem-aventurança. Eu convido você, se você puder, pegue a sua Bíblia, abra aí no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 5, e hoje nós vamos então tratar sobre a quinta bem-aventurança, que diz assim: Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Eu coloquei aí para você também algumas traduções, algumas versões, para que você possa acompanhar e assim a gente tenha, né, um melhor entendimento, né, e uma compreensão mais profunda do texto bíblico. E na nova versão transformadora que eu li, né, diz assim: Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Na nova Almeida atualizada nós lemos: Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Na paráfrase à mensagem do pastor Eugene Peterson, nós lemos: Abençoados são vocês, que se preocupam com o bem-estar dos outros. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado. E por fim, na nova tradução na linguagem de hoje, nós lemos assim:
Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Façamos uma oração neste momento. Pai Santo, nós pedimos que, por favor, o Senhor ilumine a nossa mente, aqueça o nosso coração, para que a gente possa ler, entender e aplicar a tua palavra na nossa vida. Que a gente experimente a tua misericórdia e assim a gente possa também oferecer a misericórdia que recebemos na cruz de Cristo. Fica sobre nós. Em teu nome nós oramos. Amém e amém. Queridos, quando nós pensamos nessa quinta bem-aventurança, bem-aventurados misericordiosos, pois eles alcançarão, pois eles receberão misericórdia. Sobre essa bem-aventurança, no livro Discipulado, o Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte, compartilho aí com você a citação dessa parte, aonde o Dietrich Bonhoeffer fala sobre essa bem-aventurança. Ele escreve assim: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Esses desprovidos de posses, estrangeiros na terra, destituídos de poder, pecadores, esses discípulos de Jesus vivem com ele, também na renúncia à própria dignidade, pois são misericordiosos. Não bastasse a própria privação e aflição, compartilham ainda a aflição, a humilhação e a culpa dos outros. Sentem amor irreprimível aos pobres, enfermos, miseráveis, humilhados e oprimidos, injustiçados e marginalizados, a todos que sofrem com angústia. Procuram os que caíram no pecado e na culpa. Nenhuma aflição é grande demais, nenhum pecado é horrível demais para sua misericórdia. Concedem sua própria honra ao que caiu em desgraça, e tomam sobre si a desonra do outro. Saem à procura de publicanos e pecadores, e aceitam abertamente a vergonha de sua companhia. Além de misericordiosos, renunciam ao maior bem que o ser humano pode possuir, isto é, a própria honra e dignidade. Conhecem apenas uma dignidade e honra, a misericórdia do Senhor, em função da qual vivem. Ele não se envergonha de seus discípulos. Ele que se fez irmão dos seres humanos e carregou a vergonha deles até a morte na cruz. Essa é a misericórdia de Jesus, e é por ela que desejam viver os que estão ligados a ele. É a misericórdia do crucificado. Ela faz que esqueçam a própria honra e dignidade e procurem a companhia dos pecadores, e ainda que vergonha caia sobre eles. Mesmo assim, são bem-aventurados, pois receberão misericórdia. Um dia, Deus virá e os tomará sobre si o pecado e a vergonha deles. Deus lhes concederá a sua própria honra e tirará a desonra deles. Será a honra de Deus levar a vergonha dos pecadores e revesti-los com sua honra. Bem-aventurados os misericordiosos, porque tem o misericordioso como Senhor. Quando nós pensamos nisso que Bonhoeffer fala aqui no seu livro Discipulado, ele lembra exatamente dessa realidade. Bem-aventurados somos nós que temos o misericordioso como Senhor. E quando nós olhamos para Cristo Jesus, a expressão exata de Deus, é isso que nós vemos. Um Deus rico em misericórdia, um Deus compassivo, um Deus clemente, um Deus que, de fato, como a palavra de Deus diz por várias vezes, é rápido em perdoar e demora em irar-se. A própria essência de Deus apresentada no Evangelho de João, pelo João, o apóstolo João na sua carta, é que Deus é amor. E quando a gente pensa, então, sobre a misericórdia, a primeira coisa que nós vemos aí nessa bem-aventurança, e eu coloquei para vocês, é oferecendo misericórdia. Felizes os misericordiosos, bem-aventurados os misericordiosos, abençoados são vocês que se preocupam com o bem-estar dos outros. A primeira coisa que nós percebemos nessa bem-aventurança, e como a gente viu desde o começo, cada uma das bem-aventuranças elas estão conectadas umas às outras,
e todas elas formam o caráter, a virtude que a vida de Cristo em nós, de maneira sobrenatural, de maneira poderosa, através de Cristo em nós, faz com que a gente possa agora viver como súditos desse rei. Esse é o caráter, as virtudes, o estilo de vida que aqueles que foram chamados por Jesus agora vivem. E a primeira coisa que a gente vê aí é misericórdia. Que misericórdia é compaixão pelos que sofrem. Misericórdia, como a gente viu desde o comecinho, os pobres de espírito, aqueles que choram, aqueles que são mansos, aqueles que têm fome e sede de justiça, todas essas coisas, elas estão conectadas com aquilo que nós vemos no próprio Jesus. E misericórdia é compaixão, compaixão daqueles que sofrem, é ser misericordioso, diante do sofrimento das pessoas que estão à nossa volta. Quando nós olhamos, por exemplo, para Jesus, que é a encarnação da misericórdia, nós vemos Jesus diante das pessoas que estavam sofrendo, diante das pessoas angustiadas, marginalizadas, feridas, machucadas por causa do pecado. E o que nós vemos é Jesus estendendo a mão, é Jesus tendo compaixão das pessoas, é Jesus de fato realmente no seu íntimo. Por várias vezes a gente vê isso no Evangelho, Jesus realmente se compadecendo, sendo afetado pelo sofrimento das pessoas. E quando a gente pensa, nessa palavrinha aí, misericórdia, eu coloquei aí para vocês, ela é formada por duas palavras, miséria e cardia, sentir no coração a miséria, é sentir no nosso íntimo, é sentir no nosso coração a miséria daqueles que sofrem, a angústia daqueles que estão sofrendo, é de fato a gente ser atingido, assim como na encarnação de Cristo, o próprio Deus se sujeitou, se humilhou e veio até nós através de Cristo Jesus, para que através de Jesus, então, o próprio Deus, e a gente pode dizer isso literalmente, sentisse na sua pele a miséria da sua criação, que se perdeu, estava perdida e foi separada por causa do pecado. Então, essa palavrinha aí, misericórdia, é a gente sentir no nosso coração a miséria, o sofrimento, a aflição, a corrupção que está à nossa volta e que carece da intervenção de Deus e que carece da ação de Deus, para que assim todas as coisas sejam renovadas. E quando a gente pensa em sobre oferecer misericórdia, irmãos, a gente é lembrado que o nosso Deus é rico em misericórdia. O Deus apresentado na Bíblia, o Deus revelado em Jesus Cristo de maneira excelente, ele é apresentado como um Deus rico em misericórdia, não só nas páginas do Novo Testamento, mas no próprio Antigo Testamento, no próprio Primeiro Testamento, nós vemos Deus sendo rico em misericórdia, Deus salvando, Deus perdoando, Deus mudando o juízo, Deus mudando a sorte das pessoas, quando essas eram encontradas pela graça e pela compaixão de Deus. Talvez o grande evento, que no nosso imaginário a gente sempre lembra é o Êxodo, quando Deus viu o sofrimento do seu povo, sendo oprimido, sendo afligido, lá no Êxodo, lá no Egito, lá por Faraó. Deus, ele vê, ele ouve, ele desce para salvar o seu povo. Deus é rico em misericórdia. Quando Deus salva e se preocupa, com famílias, por exemplo, lá no Caos de Juízes, a gente é apresentado a história da família de Noemi, a história de Ruth, mostrando, a graça de Deus, a providência de Deus no meio de todo aquele caos. Deus dando, trazendo as pessoas para debaixo das suas asas. E quando nós continuamos na narrativa bíblica, é isso que nós vemos. Deus é rico em misericórdia. Deus, por exemplo, por meio dos profetas que anunciava o juízo de Deus, mas em cada um deles nós vemos também vislumbres, a gente vê facetas, da salvação, da graça de Deus, da reconciliação que Deus queria trazer a todo o seu povo. Por exemplo, a gente pode até pensar na história de Jonas, quando Deus envia o profeta, para lançar juízo
sobre aquela cidade, mas quando eles se arrependem, Deus ele tem misericórdia das pessoas e dos animais que faziam parte daquela cidade. Assim, então Deus mostra, né, que Deus ama as pessoas, que Deus perdoa as pessoas, que Deus é rico em misericórdia. E isso se torna visível, palpável, né? A gente pode ver e tocar na pessoa de Cristo Jesus. Em Jesus, Deus oferece a sua misericórdia. Em Jesus, diante dos pecadores arrependidos, Deus ele estende a sua graça, o seu perdão e a reconciliação. E quando a gente pensa, então, irmãos e irmãs, sobre oferecer a misericórdia, porque felizes, bem-aventurados são os misericordiosos, a gente é lembrado de duas coisas que está em oposição. De um lado, a religiosidade da condenação, a religiosidade da separação, a religiosidade do julgamento precipitado, a religiosidade que manda todo mundo para o inferno. E do outro lado, nós somos apresentados ao evangelho da graça de Deus, que reconcilia, que restaura, que traz perdão, que traz nova vida, que oferece para as pessoas a chance de poder recomeçar, a chance de trilhar o caminho da vida que Jesus promete para cada um de nós. Quando nós olhamos, por exemplo, a gente vê isso muito bem colocado, né, no confronto de Jesus com a religião vigente daquele momento. Enquanto Jesus estende a mão, enquanto Jesus é misericordioso, enquanto Jesus sofre com aqueles pecadores que ele olhava como ovelhas perdidas, sem pastor, como pessoas que estavam sem rumo, né, os fariseus, os religiosos olhavam para as pessoas como um empecilho, como algo a ser descartado, como algo a ser evitado. E diante do evangelho, diante daquilo que Deus fez com cada um de nós, em vez de revidar o nosso pecado, Deus ofereceu para nós o perdão. Na própria cruz, diante dos seus algozes, o próprio Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem, eles não têm ideia do que eles estão fazendo. Quando nós olhamos, então, para a misericórdia de Deus, nós somos confrontados, não com a religiosidade, mas nós somos confrontados e confortados, e por que não encorajados, com o evangelho que diz que nós devemos estender a misericórdia para as pessoas que sofrem, para os pecadores, lembrando, né, que somos todos pecadores e carecemos da graça de Deus. E quando a gente pensa em oferecer a misericórdia, a gente é lembrado também sobre vingança versus perdão. Entre se vingar, entre fazer a justiça com as próprias mãos, porque misericórdia é isso, misericórdia é você não dar às pessoas aquilo que elas mereciam, misericórdia é você, de fato, ao invés de pagar na mesma moeda, você oferece a graça de Deus, ao invés de você retribuir aquilo que a pessoa de fato mereceria por causa do seu erro, por causa do seu pecado, por causa daquilo que ela cometeu contra a gente ou contra alguém, nós oferecemos o perdão. E quando nós somos lembrados do perdão, né, o próprio perdão havia sido ali, né, colocado numa maneira meramente religiosa e ritualista. Só até quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Até 7, né? Ficava naquelas coisinhas assim de, né, ficar contando uma listinha, olha, ó, você está chegando no seu limite, não. E Jesus extravasa, dizendo não 7, mas 70 vezes 7. Não dizendo no número exato, 490, mas dizendo que o perdão, a misericórdia é sem fim, porque Deus nos perdoou 70 vezes 7, porque Deus nos perdoa continuamente, todos os dias, sendo misericordioso e compassivo e nos dando mais uma chance para a gente recomeçar. E sobre isso, eu quero compartilhar com vocês uma citação do pastor John Stott no livro Contra a Cultura, onde ele comentando essa bem-aventurança, ele diz assim: aqui, Jesus não especifica as categorias de pessoas que tinha em mente e a quem os seus discípulos deveriam demonstrar misericórdia. Não indica se está pensando principalmente naqueles que foram derrotados pela desgraça, como o viajante que ia de Jerusalém a Jericó e foi assaltado, e a quem o bom samaritano demonstrou misericórdia. Ou se pensa nos famintos, nos doentes e nos rejeitados pela sociedade, dos quais ele mesmo costumava apiedar-se. Ou ainda, naqueles que nos fazem mal,
de modo que a justiça clama por castigo, mas a misericórdia concede perdão. Não havia necessidade de Jesus desenvolver o assunto. Nosso Deus é um Deus misericordioso e dá provas de misericórdia continuamente. Os cidadãos do seu reino também devem demonstrar misericórdia. O nosso Deus é um Deus misericordioso e nos dá provas sem fim no Evangelho, na história da igreja, nas nossas vidas pessoal, familiar, como comunidade de fé. Deus, ele mostra a sua misericórdia a cada um de nós. Mas uma segunda coisa que nós vemos aí quando olhamos para esse texto é que nós também recebemos misericórdia, recebemos a misericórdia do Senhor. O texto bíblico diz: pois serão tratados com misericórdia, porque alcançarão misericórdia. Na hora em que precisarem de ajuda, também receberão cuidado, pois Deus terá misericórdia delas. Não só oferecemos misericórdia, mas recebemos a misericórdia de Deus. E a primeira coisa que eu quero destacar para a gente pensar e refletir um pouquinho é exatamente isso, uma experiência pessoal com a misericórdia de Deus. Quando nós somos encontrados pela graça de Deus, quando nós somos alcançados com a misericórdia divina, né? Isso causa no nosso coração uma mudança profunda. Eu lembro, né, de uma história quando a gente viu lá, quando a gente estudou o livro de Ruth, quando a gente teve a série expositiva, se eu não me engano, ano passado, e a gente viu como que Boaz, né, ele recebeu Ruth, uma estrangeira, como que ele, né, mostrou a graça de Deus, a misericórdia de Deus, até dizendo: olha, minha filha, que Deus te abençoe, né, que Deus te cubra sobre as suas asas, né, aonde você veio buscar refúgio. E quando a gente lembra do contexto de Boaz, quem era sua mãe? A sua mãe era Raabe. E Raabe era, né, aquela mulher lá de Jericó que vivia uma vida, né, suja, que vivia uma vida, né, indigna para uma mulher. E aquela mulher é encontrada pela graça de Deus. Então, aqui nessa família, Boaz fazendo aquilo com a Ruth, a gente vê uma experiência pessoal com a misericórdia de Deus. Quando nós somos encontrados com a graça, quando nós somos encontrados pela misericórdia de Deus, quando essa experiência pessoal atinge o nosso coração, nós vamos viver uma vida pautada, nós vamos viver uma vida fundamentada na graça e na misericórdia de Deus. Quando nós somos perdoados pelo Senhor, quando Deus usa de compaixão, de misericórdia para cada um de nós, é isso que nós oferecemos às pessoas que estão à nossa volta. E quando a gente pensa sobre isso também, nós somos encorajados a demonstrar misericórdia por toda a Escritura. Né? Nós somos encorajados, incentivados a demonstrar a misericórdia que eu e você recebemos através de Cristo Jesus. A misericórdia com que Deus nos trata todo dia, a bênção que Deus derrama sobre nós todos os dias. Nós somos chamados também, somos encorajados, exortados a demonstrar misericórdia com as pessoas que estão à nossa volta. O próprio Deus é rico em misericórdia, ele faz, né, a chuva cair sobre justos e injustos, né? O sol, ele nasce para todas as pessoas. Deus, ele dá ar tanto para aqueles que o reconhecem como para aqueles que não o reconhecem. Deus, ele dá dádivas, coisas sem fins para todas as pessoas, não só para o seu povo, mas para todas as pessoas que foram criadas por ele. Deus, então, ele nos encoraja também a vivermos, a apresentarmos a misericórdia às pessoas que estão à nossa volta. Por toda a Escritura, nós somos encorajados, né, a demonstrar, a praticar a misericórdia que o próprio Deus demonstrou com cada um de nós. Quando a gente pensa aí no texto, né, pois serão tratados com misericórdia, porque alcançarão misericórdia. E uma verdade que nós aprendemos aí é que aqueles que demonstram misericórdia encontram misericórdia. Aqueles que demonstram a misericórdia foram aqueles que foram encontrados pela misericórdia divina. Eu lembro que naquele musical Os Miseráveis há uma cena onde, né, o padre, o bispo, ele acolhe
um bandido ali no mosteiro, ali na igreja, e naquela situação, aquela pessoa, ela rouba as pratas, né, da igreja, e quando ele é encontrado pela polícia, né, ali pela guarda, o padre diz que não, que ele deu de presente aquilo para aquela pessoa. E aquilo foi tão significativo, aquilo foi tão marcante ao demonstrar misericórdia, ao demonstrar graça com a vida daquele homem que vivia uma vida torta. Aquilo foi tão profundo que marcou a vida daquele homem. E tempos depois, ele também demonstra misericórdia com aqueles que eram, né, aflitos, com aqueles que estavam sofrendo, com aqueles que estavam marginalizados. Ele também pôde demonstrar misericórdia com aqueles que estavam necessitando da misericórdia. E da mesma forma, queridos, nós recebemos a misericórdia de Deus em Cristo Jesus. E agora nós devemos demonstrar a misericórdia que Deus trata a cada um de nós. Nós devemos perseverar em oferecer misericórdia, nós devemos perseverar em perdoar, em servir as pessoas, porque é isso que Deus continuamente, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos pecados, é isso que Deus faz conosco continuamente. E quando a gente pensa nisso, em receber misericórdia, a gente é lembrado da própria oração do nosso Senhor, quando ele diz, perdoa, né? Quando nós oramos, ele nos ensinou a orar dizendo, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Quando Jesus ensina sobre a prática da oração, ele vai falar sobre a importância da gente, de fato, perdoar aqueles que nos devem, de fato, da gente, né, oferecer a graça, o perdão, a reconciliação, a outra face diante daqueles que nos fizeram mal, porque foi isso que Deus fez em Cristo Jesus também para comigo e para você. Na oração do Senhor, quando nós oramos, né, pelos nossos relacionamentos diários, né, perdoa as nossas dívidas, perdoa, né, as nossas ofensas, assim como, né, nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Por que nós perdoamos? Por que nós, né, oferecemos a misericórdia? Porque foi isso que Deus fez na pessoa de Cristo Jesus. Deus não é um Deus mesquinho, Deus não é um Deus de cara amarrada, Deus não é um Deus estraga prazeres, pelo contrário, Deus é um Deus clemente, rico em misericórdia, e que enviou o seu Filho para que nós, que estávamos longe dele, pudéssemos ser alcançados com a sua graça. E sobre isso, eu quero compartilhar com você uma citação também do pastor John Stott, aonde ele diz assim: os que demonstram misericórdia encontram misericórdia. Felizes os que tratam os outros com misericórdia. Deus os tratará com misericórdia também. Não que possamos merecer a misericórdia através da misericórdia, ou o perdão através do perdão, mas porque não podemos receber a misericórdia, o perdão de Deus, se não nos arrependermos, e não podemos proclamar que nos arrependemos de nossos pecados se não formos misericordiosos para com os pecados dos outros. Nada nos impulsiona mais ao perdão do que o maravilhoso conhecimento de que nós mesmos fomos perdoados. Nada prova mais claramente que fomos perdoados do que a nossa própria prontidão em perdoar. Perdoar e ser perdoado. Demonstrar misericórdia e receber misericórdia andam indissoluvelmente juntos. Como Jesus ilustrou em sua parábola do credor incompassivo, ou interpretando no contexto das bem-aventuranças. O manso também é o misericordioso, pois ser manso é reconhecer diante dos outros que nós somos pecadores. Ser misericordioso é ter compaixão pelos outros, pois eles também são pecadores. Quando nós olhamos para Jesus, é isso que eu e você recebemos. Recebemos o perdão de Deus e agora somos chamados a compartilhar o perdão de Deus com todos aqueles que estão à nossa volta. Queridos irmãos, algumas aplicações para a nossa vida. A primeira aplicação, colocar aí para você, Deus, ele perdoou o imperdoável
em cada um de nós. Quando a gente considera isso, quando a gente pensa que eu e você pecamos contra um Deus santo e perfeito e justo, nós viramos as costas, nós nos rebelamos contra o nosso Deus Criador. E o que ele fez? Ele nos ofereceu o seu Filho, ele nos ofereceu misericórdia, ele nos ofereceu uma aliança, um pacto, prometendo que haveria um descendente que finalmente tomaria o nosso lugar, Deus em nosso lugar. É isso que nós vemos em Cristo Jesus. Por isso, movidos por aquilo que Cristo fez, eu e você somos encorajados a perdoar as pessoas que também pecaram contra nós. Uma segunda aplicação, queridos, haja com misericórdia com os outros. Né? Haja com misericórdia, com compaixão com as pessoas que estão à nossa volta. Estenda a mão, sirva as pessoas, seja um ouvido atento, né? Um ombro amigo para aqueles que estão sofrendo, né? A comunhão dos santos, né? A Igreja de Cristo é chamada a ser uma comunidade misericordiosa. Uma terceira aplicação, não seja rápido em julgar e condenar. Nós somos muito rápidos em julgar precipitadamente e condenar as pessoas. Né? Quando a gente olha para Cristo, Cristo ele insiste em nos amar, em perdoar, em oferecer perdão, até mesmo aqueles que estavam matando ele ou crucificando sobre a cruz. Nós somos chamados pelo Senhor a não julgar, né, as pessoas de forma precipitada, a não condenar as pessoas, mas de fato oferecer a misericórdia transformadora que impulsiona as pessoas e que constrange as pessoas a serem transformadas. E por fim, todos precisam de misericórdia. Eu e você necessitamos da misericórdia divina. Eu e você necessitamos da misericórdia que se torna visível através dos nossos irmãos e irmãs na comunidade de fé. Eu termino com esse versículo do apóstolo Paulo em Colossenses, capítulo 3, do 12 ao 14, onde diz assim: Portanto, como os eleitos de Deus, santos e amados, vestiu-os de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tem queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também vós haveis de fazer. Mas, acima de tudo, essas coisas se revestiram do amor, que é o vínculo da perfeição. Que a gente possa viver a nossa vida pautada na graça e na misericórdia do nosso Deus. Amém? Eu convido você a fazer junto comigo essa oração que diz assim: vamos todos a uma só voz? Vela, ó Senhor amado, pelos que trabalham ou vigiam ou choram essa noite. Ordena que teus anjos guardem os que dormem. Cuida dos enfermos. Cristo Senhor, dá repouso aos cansados. Abençoa os que estão perto da morte. Consola os que sofrem. Compadece dos aflitos. Defende os alegres. Tudo isso te suplicamos, somente por teu grande amor. Amém e amém. Amém, queridos irmãos, queridas irmãs. Eu convido você, neste momento, a fechar os seus olhos, a baixar a sua cabeça. Vamos ao nosso Deus em oração. Senhor, nós te louvamos, porque tu és um Deus rico em misericórdia, em compaixão, em graça, e todos os dias a tua misericórdia é a causa de ainda estarmos aqui. Obrigado, Deus, pelo perdão que o Senhor nos oferece. Obrigado pela nova vida. Obrigado, Deus, pela oportunidade de recomeço que na cruz de Jesus nós temos. Obrigado, Deus, porque ao longo de toda a história bíblica, isso nos impressiona. O Senhor insiste em nos amar, insiste em nos perdoar. E que a cada dia, constrangidos pelo teu amor, a gente possa, Deus, ser impulsionado também a demonstrar, a praticar, a servir as pessoas que estão à nossa volta com a tua misericórdia. Que possamos, Deus, olhar para ti e que o padrão seja Cristo na nossa vida. Que assim a gente possa oferecer perdão e misericórdia a todos aqueles que estão à nossa volta. E uma das formas da gente demonstrar misericórdia é a gente orando pelas pessoas. Por isso, Senhor, por favor,
Tem misericórdia dos irmãos e irmãs que estão sofrendo, daqueles que estão passando por momentos de luta, por aqueles que estão no meio de uma tempestade, no meio de um deserto, por aqueles que estão, ó Deus, cansados, esgotados. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua misericórdia alcance a cada um e que a tua igreja, o teu povo, seja instrumento, canal, portador da tua graça sobre aqueles que sofrem, que a gente encoraje uns aos outros, que a gente anime uns aos outros e que a gente possa, Deus, falar, proclamar e anunciar a verdade do Senhor, que tu és um Deus rico em misericórdia. Fica sobre cada um dos teus filhos e filhas, sobre as nossas casas, sobre a tua igreja em todo o mundo, sobre o mundo que é do Senhor. Em nome de Jesus, a tua igreja seja um sinal de misericórdia, de compaixão, em um mundo que cada vez mais, ó Deus, está, né, se abrindo e aceitando culturas de cancelamento, culturas de colocar as pessoas de escanteio, que ao contrário, Deus, a gente faça o que o Senhor fez conosco. Ao invés de nos cancelar, o Senhor cancelou a dívida, o pecado que nós tínhamos contra o Senhor. Fica sobre nós. Abençoa o teu povo, Senhor. Amém e amém e amém. Queridos irmãos e irmãs, eu convido você a fazer junto comigo essa oração que diz assim, vamos todos a uma só voz? Pai Todo-Poderoso, que entregaste teu único Filho para morrer por nossos pecados e ressuscitar para nossa justificação, permite em tua graça que nos livremos do fermento da malícia e da maldade e que te sirvamos sempre com pureza de vida e sinceridade. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém e amém. Eu convido você a fechar os seus olhos neste momento. Façamos juntos essa oração. Ó Senhor, ansiamos pelo dia em que nossos pés ficarão dentro dos portões da Nova Jerusalém. Até então, enquanto viajamos para casa, guia e protege a tua igreja. Sê a nossa unidade, reveste-nos na verdade e conserva-nos em paz. Oramos em nome de Jesus, o Cristo. Amém e amém. Amém. Queridos irmãos e irmãs, fiquemos na paz, que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos cubra com a sua graça, com a sua misericórdia, para que a cada dia eu e você possamos sempre lembrar disso, que diante do Senhor a graça, a misericórdia e compaixão disponível para que eu e você possamos viver a nossa vida até o dia, então, que Cristo nos levar ou voltar sobre o nosso mundo, estabelecendo o seu reino. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Fique na paz do Senhor. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos, tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo. Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível, presente, que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz em Jesus.